Mas Posso pôr lá em cima? Posso pôr ali? pode, o púlpito é teu. Você precisa de mais alguma coisa? Pastor Paulo, alô? Pastor Paulo da Missão Sal, ele já é conhecido nosso e a gente tem muita alegria de receber. Ontem à noite o pastor Paulo trouxe a palavra e hoje a gente vai encerrar a nossa conferência com a palavra dele. Que o Senhor te abençoe, Paulo. Obrigado. Tá? Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Bom, graça e paz dos nossos Senhor Jesus. Amém, irmãos? Para mim é sempre alegria estar aqui com vocês. E eu quero muito que Deus possa falar com você. Essas 2 semanas eu tive muito... pensei muito na comunidade aqui, pensei muito na igreja do Senhor Jesus aqui na Betânia. Essas 2 semanas para mim foram dias angustiantes para a minha vida, porque todas as vezes que me convidam para falar aqui na Betânia, eu tenho um temor e um tremor muito grande, porque a igreja ao qual eu amo. Mas, ao mesmo tempo, um misturar de temor, tremor, com muita alegria também, porque vou rever amigos e vou refazer amigos. Então, isso para mim é muito bom. Bom, ontem nós conversamos sobre ser discípulo de Jesus, e uma das coisas que tem me chamado muita atenção, todos esses meses que eu deixei a UTI do hospital, foi de rever a minha vida e rever o foco da minha vida missionária. E uma das coisas que eu fiquei muito pensando na relação minha com as pessoas ao qual eu trabalho, para poder alcançá-las de uma forma mais eficaz. Mas uma das coisas que me tomou foi a leitura do Evangelho. Os evangelhos, para mim, agora têm uma nova vitalidade, uma nova forma de eu ver o evangelho. E por isso, nós vamos abrir a Bíblia lá em João 20, 19. E eu queria, de verdade, que Deus falasse com você. E ontem, eu dizendo sobre a vida do discípulo, eu disse que os discípulos tiveram que abandonar a sua segurança e a sua estabilidade, porque o convite de Jesus é um convite de deixar a estabilidade e a segurança do mundo para poder assumir uma instabilidade e uma insegurança. E também eu disse aqui ontem que se nós não abandonarmos algo, então existe uma controvérsia em ser discípulo. Existe algo errado em ser discípulo se nós não abandonamos nada. Então, eu fiquei pensando em todas as pessoas que Jesus teve um encontro. A maioria das pessoas que ele encontrou e que seguiram ele ou que entregaram a vida, eles tiveram que abandonar algumas coisas. E teve um jovem também que foi dizer para Jesus, e eu acredito que ele era flamenguista, né? Porque ele perguntou como ele fazia para herdar a vida eterna. E aí Jesus, ele disse: bom, então você tem que seguir a lei. Não, mas a lei eu já sigo, então falta-lhe alguma coisa, né? Vai, vende tudo, dá aos pobres e me segue. Mas a Bíblia disse que Jesus amou esse homem. E esse homem tristemente o abandonou e o deixou. Então, tem algumas pessoas que não conseguem abandonar. Tem algumas pessoas que não conseguem abrir mão das coisas. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que, mesmo que as pessoas não abandonem aquilo que
que traz segurança e estabilidade, Jesus ainda os ama. E eu queria dizer nessa manhã ou nessa noite que existe um mundo ao qual Deus nos enviou. E esse mundo é responsabilidade nossa. E uma das coisas que eu percebi também é que o abandono do mundo tem aumentado de uma forma assombrosa nesse tempo. Por isso que nós vamos ler esse texto que eu separei. Então é João capítulo 20, 19 e 21. Diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. E de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E uma das coisas que nós temos que pensar nesse texto é que Jesus, ele tem um objetivo para a nossa vida. E uma das coisas que eu acredito que a igreja precisa pensar e reavaliar e também repensar qual é a nossa missão, qual é a nossa origem e para onde Deus nos quer levar. Então, uma das coisas que Jesus disse aos seus discípulos foi: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então, uma das coisas que nós temos que pensar é como que Deus enviou Jesus e para onde Jesus foi enviado, para que a gente também possa entender qual é a nossa missão, qual é a essência da comunidade chamada cristã. Então, eu fiz algumas perguntas e também algumas tendências que eu não consegui memorizar, e por isso que eu estou usando o computador. A velhice vai chegando, o computador vai diminuindo. Então, é uma das coisas que a gente tem, a deficiência, né? Então, o que eu quero deixar nessa noite é que a nossa essência é ser enviado assim como Jesus foi. E é algo que nós temos que entender. E uma das coisas que eu penso muito é que Jesus, ele foi enviado a um mundo desumano, a um mundo imperialista, a um mundo de opressão. E tanto é que João está escrevendo esse evangelho num tempo onde Nero também era o imperador. E uma das coisas que Nero fazia era queimar cristãos vivos para poder iluminar o seu jardim, nas cruzes. Então, nas cruzes. E uma das coisas que eu li ainda num livro de história é que Nero, ele fazia isso porque ele queria cobrar das nações e de outros povos, que eu acho que o Palmeiras fez um gol, hein? Então, por isso que está esses rojões aí. E uma das coisas que ele fazia era cobrar das nações 9 toneladas de ouro por ano, para que eles pudessem ter um outro Deus. Então, era um jogo econômico, e por isso que ele perseguia e queimava. E uma das coisas que ele fazia era derrubar os templos, porque no tempo do primeiro século, derrubar o templo é também vencer a nação, porque o Deus foi vencido, e se o Deus dessa nação fosse vencido, a nação toda tinha que se entregar. Então, quando o Império Romano derrubava os templos, ele também estava vencendo as nações. E com isso, o Império Romano toma conta de toda a Europa e o norte da África, e o império fica gigante. E uma das coisas que nós temos que notar é que Jesus, ele vem nessa hora, né? Lógico que antes de Nero, mas ela vem nessa hora, mas João está escrevendo sobre isso. Jesus vem nessa hora de opressão, nessa hora de escravidão, nessa hora de um mundo totalmente dividido e opresso.
E uma das coisas que nós temos que entender é que Jesus nos enviou a esse mundo desumano, que mata, que é violento, e que é um mundo que, de verdade, nós lutamos por conexões de várias formas. Então, é um mundo hoje conectado, mas ao mesmo tempo desconectados das relações humanas que nós podemos ter. Nós somos conectados pela internet, porém nós não temos relações humanas profundas. E é uma das coisas que a igreja precisa não se proteger, mas se atualizar, que nós estamos vivendo num mundo que está sendo treinado para poder abandonar as relações humanas. E é algo que nós precisamos pensar. Uma outra coisa que eu pensei é que o mundo ele está sendo abandonado. Por quê? Porque nós vemos hoje em várias pesquisas. Então, o Adriano Celá é um homem que escreve sobre justiça social, e ele tem um livro chamado Justiça Social, que ele vai dizer que 2 bilhões e 500 milhões de pessoas ainda hoje não têm acesso à alimentação, ou seja, passam fome, uma vez por dia eles alimentam. E uma das coisas que esse homem fala, Adriano Celá, é que o mundo hoje ainda produz alimentos ou grãos para alimentar 12 bilhões de pessoas no mundo. Ou seja, nós somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, 2,5 bilhões passam fome, mas o mundo produz grãos para 12 bilhões de pessoas comerem. Então, aonde está o resto da comida e por que as pessoas não comem? A ganância tomou conta da vida dos produtores. Então nós podemos ver, e eu tive acesso a um amigo, diretor de uma grande cooperativa em Maringá. Ele disse: as pessoas não comem porque os produtores, se eles não vendem, eles jogam fora a alimentação, mas eles não doam. Então é a questão da ganância financeira, de obter mais questões em relação à própria vida, ou seja, a ganância vale mais do que o ser humano, o desejo vale mais do que o ser humano. Uma outra coisa que Adriano Celá diz é que 1 bilhão e 800 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. O que significa isso? Significa que as pessoas não bebem água da qual você toma banho, e muitas vezes demora mais de 1 hora no banheiro. E você está mandando a água embora, mas 1 bilhão e 800 milhões de pessoas nem água potável tem. E não está longe da gente essa situação, porque no Nordeste existe o maior lençol freático do mundo, mas as pessoas no sertão do Rio Grande do Norte ainda não podem tomar banho com água potável. Tanto é que eu estive no sertão do Rio Grande do Norte o ano passado, e eu cheguei suando, porque era muito calor. Aí a irmã disse: pode tomar um banho, pastor. Aí eu fui lá tomar banho, estava lavando a cabeça. Não pode lavar a cabeça, porque a água salobra vai estragar a sua cabeça, vai estragar o seu cabelo. Meu cabelo já é estragado. Então eu falei: não tem problema nenhum, posso tomar banho com isso aí. Mas aí ela comprou 5 litros de água potável para que eu pudesse tomar banho. Aí eu tomei banho de novo, me troquei e disse para ela: bom, estou pronto, irmã, aonde é a igreja? Ela falou: aqui, na frente, tem uma árvore, está todo mundo esperando o senhor lá. E era debaixo da árvore que eu ia falar. Eu falei: caramba, é muito legal esse negócio. Então eles não têm acesso à água potável a 4.000 quilômetros de nós, ou 4.000 quilômetros da gente, não tem água potável aqui. Então nós temos que pensar nisso. O mundo está sendo abandonado, ou aqueles que têm acesso estão gastando mais do que deveriam para que os outros não precisem. Ou seja, existe uma insensibilidade humana em relação à sociedade que nós vivemos hoje. É uma das coisas que nós temos que pensar. Outra pesquisa que eu quero colocar aqui para vocês é uma pesquisa de um instituto chamado Oxfam, que ele diz que 3,5 bilhões de trabalhadores ganham, somando as suas rendas, o mesmo que 85 pessoas mais ricas do planeta ganham. Olha a disparidade entre a pobreza e a riqueza: 3 bilhões, ou seja, metade do planeta, somando o seu salário,
ganha aproximadamente o que 87 pessoas no mundo ganham. Isso significa que a distribuição de renda financeira, ou renda alimentar, ou até hídrica, tem sido distribuído de uma forma desonesta e de uma forma errada, diante do Senhor Jesus. Outra coisa que a visão mundial diz sempre é que cada 3 segundos uma criança morre de fome. Isso significa o quê? 1.200 crianças por hora. Isso significa que 28.800 crianças por dia morrem de fome. E muitas vezes nós somos considerados, os brasileiros, são considerados o país que mais joga comida fora no mundo. Sabe aquela cebola, aquele quiabo, aquele jiló que você não come que sua mãe fez? Então, é essa a parada. Então, nós temos que pensar, esses dados demonstram o quanto o mundo está sendo abandonado. E as pesquisas nos dizem que esse quadro tende a piorar. Então, aonde está a comunidade cristã que foi enviada ao mundo? Por que fomos enviados a esse mundo? Nós fomos enviados ao mundo para ser resposta ao mundo. E é algo que nós temos que entender. Se a igreja não tiver ações, o mundo vai morrer mais depressa. Então nós não podemos ficar simplesmente nos templos, mas temos que ter ações claras na sociedade, aonde nós vamos. E esse é o mundo. Então a pergunta que eu tenho para dizer diante de tudo isso, é que parece que tem algo que o mundo todo tem simbolismos religiosos, mas ao mesmo tempo está tão abandonado. Então o que nós precisamos entender é que a religiosidade, ela não tem nada a ver com o evangelho, ela não tem nada a ver com a vida cristã. A religiosidade, ela faz com que a gente abandone as pessoas, porque a religião, ela é exclusivista, e a religião também, ela faz com que você crie o seu Deus, e esse Deus fica a serviço do homem. A religião é assim, mas nós que nos detemos diante do cristianismo, ou diante da pessoa de Jesus, ou diante do evangelho, nós temos que entender que Jesus, ele nos enviou, e se nos enviou para que a gente pudesse ser a resposta para o mundo sofrido e abandonado. E é uma das coisas que nós temos que entender. Então, as perguntas são importantes. A principal pergunta que eu pensei é, por causa desse mundo tão abandonado, a principal exemplo nosso é Jesus. E se Jesus, ele compartilhou as coisas, dividiu a vida, a própria vida ele dividiu, por que que nós não dividimos a vida? Essa é uma das perguntas, porque o principal exemplo é Jesus. E se o principal exemplo é Jesus, por que que nós não dividimos a nossa vida? E por que que nós não temos condições de fazer muito mais pelo outro? Porque tem algo dentro de nós que é muito mais forte do que qualquer coisa. Como é possível tanto abandono em um mundo marcado por práticas religiosas? Essa é uma pergunta, porque o mundo todo é religioso, mas como é possível tantas igrejas, tantas orações, tantos louvores sendo realizados? Por que todos nós que frequentamos igrejas permitimos que o mundo seja abandonado dessa forma? Como que nós podemos viver? Talvez é por isso que tenha tanto abandono ao redor do nosso lugar de oração e culto. Isso pode ser um indicativo de que nossa forma de orar, prestar culto a Deus, não tenha alcançado a santidade ligada à vida. E na vida concreta, e a tudo que ela esteja relacionado com o que está na raiz de nossa espiritualidade. Talvez o Deus que criamos, porque é um Deus religioso que nós criamos, não é o Deus eterno, e não é o Jesus que morreu na cruz, e não é o Jesus que ressuscitou, mas é um Deus que nós criamos. Cada um cria-se o seu Deus.
cultuamos seja afastado do Deus fortemente vinculado à promoção e à defesa da vida. Porque o Deus do Evangelho, Ele não está desconectado do compromisso com a vida do ser humano. Mas nós notamos que a vida comunitária, muitas vezes, nós estamos desconectados com a promoção da vida dos seres humanos. Ou nós queremos ter pessoas iguais a nós, que não sofrem, que têm todas as suas condições, e que muitas vezes, por perder alguma coisa, nós já achamos que é o diabo que faz essas coisas. Mas uma das coisas que nós temos que entender é que o Deus que nós criamos não está ligado à promoção e à defesa da vida. Talvez a Bíblia que nós estamos lendo seja outra, que não tenha nenhuma referência à justiça e à partilha das coisas. Talvez a Bíblia que nós lemos são palavras que muitas vezes não tem nada a ver com a palavra chamada de Deus, porque nós escolhemos a palavra que queremos ler. E muitas vezes esquecemos que a história da salvação na Bíblia, ela está muito ligada à justiça e à partilha das coisas. Essa é uma das condições que nós vivemos. Porque o pão ainda é nosso. Jesus, Ele divide todas as coisas. E é com isso esquecemos que o julgamento dos últimos dias citados por Jesus, de sermos a resposta às necessidades da população carente, não acontecerá. Porque parece que nós não estamos nem preocupados com esse julgamento que Jesus vai fazer com a gente. Talvez não tenha esse julgamento, mas a Bíblia diz que vai ter. Porque eu tive fome, você não me deu de comer, eu tive sede, você não me deu de beber, eu estava nu, você não me vestiu, eu estava preso, você não foi me visitar, eu estava doente, você não cuidou de mim, mas por que nós fizemos se vocês não fizeram um dos meus pequenos? A mim não fizeram. E ainda Jesus acrescenta e diz: para trás de mim, malditos, eu nunca vos conheci. Talvez a gente está vivendo a nossa realidade, a nossa religiosidade, e a nossa espiritualidade tenha ficado presa nas redes colocadas pela nossa tão adorada reforma. Eu não estou querendo dizer mal da reforma. Eu acredito que a teologia reformada é uma das melhores teologias que já se criaram. Mas, ao mesmo tempo, nós perdemos a condição de reformar cada dia, porque ela é reformada porque nós estamos reformando sempre. E nós paramos e nos estagnamos no século XVI, XVII, e esquecemos de repensar o mundo, porque no século XVII o mundo era outro, e hoje nós estamos vivendo um outro mundo, um mundo que o desejo fala muito mais forte do que a necessidade humana. Então nós temos que pensar em que se torna a nossa idolatria diante de uma doutrina. Então digo ao ponto de deixarmos as vidas de lado e defendermos as nossas próprias razões. Razões estas que muitas vezes são maiores do que o nosso próprio Deus. Ou seja, nós discutimos coisas teológicas que muitas vezes não têm peso algum diante do sofrimento humano. Diante do sofrimento humano, o que de verdade pesa é o socorro que nós temos que dar e não a teologia que queremos refletir. Porque a teologia ela é simplesmente humana, ela não é divina. E por ser humana existem equívocos. Mas o ser humano que sofre e que está quase morrendo, eu não preciso de teologia para poder ajudá-lo, eu preciso de um coração para poder ajudar. E é isso que Jesus está querendo trazer para a igreja de novo. Assim como Deus enviou Jesus, Ele nos enviou. E por que Deus enviou? Porque Ele amou o mundo. E por isso enviou Jesus. E Jesus amou o mundo. E por isso nos enviou. E por Ele nos enviar, a teologia muitas vezes faz com que a gente se feche nas grades da nossa reforma e esquecemos que existe outro sofrendo. Nós podemos discutir quantas teologias forem, mas nós precisamos manter as pessoas vivas. E é uma das coisas que a gente tem que pensar, porque a reforma ou a nossa teologia não é maior do que o nosso Deus. Não é maior do que as pessoas que sofrem.
Eu abro mão da minha teologia para poder ajudar um homossexual. Eu abro mão dos meus pensamentos teológicos, não abro mão da palavra de Deus. Pense bem, porque palavra de Deus e teologia são duas coisas totalmente diferentes. E na missão, ou nós ficamos com a Bíblia e com a palavra, ou ficamos com a teologia. É uma das coisas que nós temos que pensar. E quando nós pensamos em todas essas coisas, nós temos que entender que Deus enviou Jesus ao mundo porque o amou. E é uma das coisas que nós temos que entender. Se Deus enviou Jesus ao mundo porque o amou, e amou um mundo desumano e que não tinha amor, Jesus nos enviou a esse mundo que de verdade ninguém pode amar, a não ser a comunidade chamada cristã, porque aprendeu a amar. Então a nossa missão, para ver transformação na cidade ou no mundo, porque nós precisamos começar em algum lugar, nós precisamos amar, e não teologizar, porque a teologia vem depois do amor, porque quem não ama não pode fazer teologia, porque não entendeu a vida eterna. Porque a vida eterna é essa, que te conheçam, e que conheçam aquele que te enviou. É isso que Jesus diz. Então não existe teologia sem amor. E se houver teologia sem amor, não é teologia, é ideologia. E nada vai mudar diante da sociedade. E o que nós precisamos entender é que Jesus tem um plano. E esse plano Ele deu a nós, porque Ele nos enviou. E a palavra é muito clara, que os discípulos estavam fechados na sua sala de oração. E a Bíblia diz que estava tudo fechado. O telhado estava fechado, as portas estavam fechadas, as janelas estavam fechadas. E Jesus apareceu diante deles. O que significa isso? Significa que ele apareceu surpreendentemente aos seus discípulos e aquelas pessoas que ele amava, e que também o abandonou e o condenou e fez com que ele pudesse chegar na cruz. Mas existe um plano diante disso, porque Jesus ele disse: a paz seja convosco. Então a igreja do nosso Senhor Jesus, ela é promotora dessa paz que Jesus o deu. E nós temos que entender, como igreja do Senhor Jesus, que apesar das pessoas serem abandonadas, apesar do mundo estar num abandono completo, nós precisamos levar paz ao mundo. E o que gera abandono, a não ser violência, a não ser desespero, a não ser medo, a não ser situações que levam pessoas a esquecer do próprio Deus que o criou. E nós temos que entender que o plano de Jesus em enviar a gente para o mundo é para que a gente possa levar a paz que Ele trouxe. E que paz é essa? É uma paz pós-moderna? É uma paz onde mudou-se o conceito de paz bíblica, porque agora a paz moderna é totalmente diferente? Eu posso descansar, eu tenho um lugar seguro para morar, eu tenho um lugar bom para viver, eu posso trabalhar no melhor emprego, ter um dinheiro, e quando eu chego em casa eu ligo a televisão, vejo todas as coisas que eu quero, descanso, relaxo, e aí isso é paz para mim. Mas isso não é paz bíblica. E nós temos que entender, se a Bíblia é a nossa regra de fé, nós temos que seguir a Bíblia. Jesus nos enviou ao mundo para nós mandarmos paz para o mundo, para nós sermos a paz do mundo. Então nós temos que trabalhar em prol dessa paz, porque isso é fazer missões, quando nós podemos trabalhar em prol da paz. E em prol da paz eu vou me preocupar com o sofrimento humano, ao ponto de fazer com que eles possam viver. Porque Jesus ele deu a vida para que a gente possa viver, dando a vida pelo outro. Porque é isso que a Bíblia diz, porque aquele que quer ganhar a vida, tem que perdê-la. E parece que existe uma controvérsia hoje na comunidade cristã, porque todos nós estamos atrás de ganhar vida, mas não de perdê-la. Então parece que nós temos que voltar ao Evangelho e ler o Evangelho para que a gente possa entender. E qual é a chave para a gente poder entender o Evangelho então?
A chave está na oração do Pai Nosso. Porque lá está escrito: seja feita a sua vontade, aqui na terra, como é feito lá no céu. Então a pergunta que tem que ser feita é: o que tem no céu que aqui não tem? Essa é a verdade. Então, para eu transmitir paz, eu tenho que saber o que tem lá no céu, para eu poder fazer com que aqui na terra possa ter. A pergunta é clara: lá no céu alguém passa fome? Não, ninguém passa fome. Então aqui também não pode, porque senão não vai ter paz. E nós vimos que 2 bilhões e 500 milhões de pessoas passam fome no mundo, que 28.800 crianças morrem de fome no mundo. E nós não podemos permitir mais que pessoas morram de fome enquanto o mundo produz para 12 bilhões de pessoas comerem. Então nós temos que fazer alguma coisa para que o mundo possa comer. Mas eu não posso resolver o problema do mundo de 2 bilhões e 500 milhões de pessoas. Verdade, eu não posso. Mas ao meu derredor, ninguém pode morrer de fome. Porque aonde eu estiver, eu sou o promotor dessa paz. E onde tem paz, existe lugar para que todos possam comer. Existe gente doente lá em cima no céu? Não. Se não existe gente doente lá no céu, aqui também não pode ter. Nós temos que lutar pela saúde, nós temos que lutar pela vida do ser humano, nós temos que lutar pela situação da vida que as pessoas levam, e nós temos que ser o promotor para fazer as coisas acontecerem diante da saúde. Então nós temos que ser também pessoas que vão cobrar, pessoas que vão estar denunciando aonde está a situação da saúde, principalmente no Rio de Janeiro, ou no Brasil, aonde está. Se o país não pode dar saúde, a igreja vai fazer, porque nós somos a resposta para o mundo. E uma das coisas que eu fiquei lembrando, eu até conversei com o Reneu e com a Esther, eu lembrei de um travesti que estava morrendo, e eu estava passando na madrugada, ele chama Márcio, né? E ele fez a cirurgia, a transvaginal. Ele tirou o passarinho e colocou a borboleta, é isso. Né? Porque tem flamenguista que não sabe o que é, então tem que explicar. E eu cheguei na madrugada e esse Márcio, ele estava muito magro, tossindo, e nós desenvolvemos uma amizade. E esse homem, esse menino, ele estava tossindo muito, escarrando muito, né? E aquele escarro verde com sangue. E eu falei assim: Márcio, o que você tem? E ele falou assim: eu acho que eu estou com tuberculose. Eu falei: vamos embora, porque você vai morrer. Não, mas eu tenho que levantar R$30, porque senão o cafetão não deixa eu ir dormir na casa. Por isso que eu estou aqui sentado, porque eu não aguento ficar de pé. Mas o cara estava só o osso, só dava para ver o silicone, não dava para ver mais nada, porque não tinha mais nada, só o osso. Eu falei: então vamos, eu vou te levar para casa, eu cuido de você, lá você não precisa pagar nada. Mas eu não consigo ir. Eu falei: então tá, eu carrego você. E eu estava a 1,5 km da minha casa. E aí eu carregava um tempo, parava, sentava, conversava, levantava, pegava ele no colo, ia mais um tempo, até chegar na minha casa. E nesse meio tempo de ir da rua até a minha casa, ele escarrou muito e estava ventando. E sabe como é que é, né? O cara venta, antes de ir para frente, vem para trás. E aí a minha camisa começou a ficar tipo Palmeiras, assim, verde, né? E eu carregando, e fui levando. Cheguei em casa com ele no colo, fui levá-lo para o quarto dos meninos. Os meninos disseram: não, aqui não pode, porque amanhã nós vamos trabalhar, ele deve estar com tuberculose, a gente não pode pegar porque nós estamos trabalhando. Eu falei: beleza. Bom, já que ele tem uma borboleta, vou levar ele no quarto das meninas, porque não vai dar em nada, né? Então eu levei ele no quarto das meninas. Não, amanhã eu tenho aula, não posso cuidar. Beleza. Aí levei na sala que tinha mulheres com filhos. Aí deixei o Márcio lá. E aí as mulheres falaram: não, minha filha, meu filho vai pegar a tuberculose, não pode. Eu falei: bom, beleza. Então peguei um colchão, coloquei no pé da minha cama,
coloquei o Márcio lá, e aí a minha mulher acordou e disse: o que você está fazendo? Eu falei: ele vai dormir aqui, porque não tem outro lugar. E ela falou: não, tá bom. Eu falei: ele só tem tuberculose. Aí tirei a camisa, fui tomar um banho. E aí entrei e dormi. A hora que eu voltei, minha mulher estava: ele tem tuberculose? Eu falei: tem, mas não tem problema, está tudo certo. O que ele tinha que escarrar, já escarrou em cima de mim. Vamos dormir. Aí dormimos. No outro dia levantei, sentei na mesa com os nossos irmãos lá da nossa casa e disse para eles: vocês têm 2 decisões para tomar. Primeira delas, o Márcio fica com a gente e ele vive. Todos nós pegamos tuberculose, mas depois de 6 meses nós estamos sarados. Ou ele vai embora e morre, e o sangue dele vai estar sobre a nossa vida, porque nós poderíamos cuidar e nós não cuidamos. O que faremos? Aí disse para eles assim: se vocês decidirem mandá-lo embora, eu vou junto com ele, porque eu não posso deixá-lo morrer. Mas a decisão é de vocês, não é minha. Por quê? Porque nós não podemos permitir que pessoas morram do nosso lado sem tomar atitudes. Porque Jesus, ele disse que tem que fazer as coisas aqui como é feito lá no céu. Porque nós fomos enviados para fazer as coisas que no céu tem. E se no céu tem, nós temos que fazer aqui. Nós não podemos permitir que pessoas morram ao nosso entorno. Porque é muito fácil nós vivemos protegidos, guardados, e sem uma informação que o mundo está violento, matando pessoas, e nós não fazemos absolutamente nada. Mas nós temos que fazer o que no céu tem, porque nós somos os promotores de uma paz que Jesus deu. E é isso que nós precisamos fazer. Perguntar para o céu o que tem lá, para que a gente possa ter atitudes de acordo com o céu, para que o céu possa estar aqui. Eu não sei quem disse para a igreja que ela tem que orar para ir para o céu, se Jesus orou para que ele viesse do céu. Eu não consigo entender. Enquanto estivermos aqui, precisamos ser os promotores que o céu quer que a gente seja, e o céu quer que aqui todos vivam, e nós precisamos fazer isso acontecer, porque senão essas tendências que eu disse vão ser muito mais claras para a nossa vida. E esse menino, a nossa casa decidiu, depois eu deixei eles na mesa, fui para o quarto, e minha mulher disse assim: o que eles vão decidir? Eu falei: não sei, a decisão é deles, a gente só tem uma decisão para tomar, nós vamos ficar com o Márcio, o borboleta, né? E aí o pessoal bateu na minha porta e disse: Macarrão, desculpa aí, mano, nós vamos ficar com ele. Aí um rapaz que é gerente de boate, ele era gerente de boate, ele falou: eu dou minha cama para ele, eu durmo no chão, não tem problema. Eu falei: beleza, então tá. Aí eu falei: saiba que todos nós corremos o risco de pegar tuberculose, mas nós temos cura, porque é só tomar remédio por 6 meses e nós estamos curados. E o único que pegou tuberculose fui eu. Ninguém mais pegou, né? Eu tenho imunidade baixa, então tudo que vem de doença eu pego. Ainda não sou soro positivo, mas eu já fiz alguns exames para saber se sou. Então, por quê? Porque lá no céu tem saúde. E se lá no céu ninguém fica enfermo, por que que aqui nós temos que permitir que pessoas passem por tanta dificuldade de enfermidade? Eu louvei a Deus quando o prédio está sendo construído aqui, porque fiquei pensando, existem vários médicos nessa igreja, seria legal se tivesse um plantão para atender gente necessitada, que não tem plano de saúde. Eu acredito que a maioria aqui tenha, mas e o povo do morro? E o povo que está na rua? Quem que vai salvar? Tem que ser a gente. Tem que ter um consultório da hora para poder atender essa parada.
E é isso que nós estamos fazendo na nossa missão. Nós compramos, na verdade, uma carreta, e nós estamos mudando toda a carreta para atender população carente que não tem acesso à saúde. Porque é isso que nós temos que pensar dentro da cidade. A cidade não tem saúde, nós vamos promover saúde porque nós temos capacidade humana, capacidade financeira, capacidade profissional. A igreja precisa fazer isso. Todas as igrejas precisavam fazer isso. Todas as comunidades que estão inseridas na cidade precisavam se unir para que a gente pudesse ter um hospital padrão, modelo, para que a cidade pudesse ser atendida pela comunidade que foi chamada por Deus e enviada por Deus para o mundo. Que é a gente. E a Bíblia também diz, né, que se tem alguém passando fome, que tem que dar de comer. Lá no céu, não existe ninguém que vai passar fome. Ninguém. Pode ser o cara mais boca nervosa que existe da igreja. Ninguém vai passar fome lá. Então nós podemos dividir mais. Podemos dividir mais. A distribuição alimentar pode ser diferente. Nós não precisamos comer tudo o que queremos, mas podemos comer simplesmente as coisas que trazem sustento suficiente para a nossa vida. E o resto nós podemos dividir mais com as pessoas. Mas aqui a gente gosta de comer escargot, né, pastor? A gente gosta de comer o queijo francês, né, pastor? A gente gosta, tá bom, eu também gosto. Quando tem, eu como tudo uma vez, porque eu não sei quando que vai ter de novo. A Esther abriu um queijo holandês lá, eu quase acabei com ele, porque eu falei, bom, não sei quando eu vou comer de novo. É tipo morto de fome mesmo. Aí hoje perguntaram, macarrão, vai ser frango ou carne? Eu falei, não, carne, porque frango eu estou há 20 anos comendo. Então eu vou comer carne. Então Deus sempre dá o escape, né? Então é uma das coisas que nós temos que entender. Se no céu tem moradia para todo mundo no céu, claro, não é um condomínio fechado, gente. É uma casa só para todo mundo. Porque uma cidade de 140 côvados não vai ter mansão para todo mundo, tá bom? Então 140 côvados eu acho que é um pouco menor do que isso aqui. Então vai ter que caber todo mundo nesse lugar, né? Côvado é do dedão ao cotovelo, né? Então é um cubo que está descendo. E nós temos que ficar lá. E não vai ter periferia, gente. Não vai ter a cidade mais a periferia, vai ter a cidade. Nós vamos morar lá. Então, se só tem uma casa, todo mundo vai morar junto, por que eu moro sozinho? Eu acho que eu posso trazer alguém para morar comigo, né? Aviso, não tem guarda-roupa. Isso é para as mulheres, não tem guarda-roupa, gente, lá. Porque você já viu o que João diz? Quem são esses palmeirenses que estão subindo aqui? Porque é branco, está brilhando verde, não brilha preto, brilha verde. Então por isso que é palmeirense. E aí Jesus vai dizer, não, esses são aqueles lavados e remidos no meu sangue. Vestes brancas, uma só, não tem mais do que uma. Sapato também não vai ter closet para guardar. Então você não precisa ter 50 pares de sapatos se você só tem um par de pé. Eu nunca vi crente centopeia, mas tudo certo. Mas se você quer ser, está tudo em ordem. É uma das coisas que nós precisamos pensar. Jesus nos chamou para a simplicidade. Jesus não nos chamou para opulência. Jesus nos chamou para a simplicidade da vida. Não é opulenta, flamenguista, é opulência, né? Tá bom? Então Jesus não chamou a gente para isso, porque no céu é para todos. E aqui tem que fazer a vontade que está acontecendo no céu. Nós fomos chamados para isso, para mudar o mundo. E se muda o mundo dividindo a vida. E a Bíblia, Jesus ele disse que assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E é uma das coisas que nós temos que entender.
A promoção da paz é algo que passa pela comunidade chamada igreja. Não tem paz se não tem igreja. Mas hoje nós podemos ver várias igrejas e o mundo está mais violento. Então, quanto mais cresce a igreja, menos violência deveria de ter. Mas cresce o número, mas não cresce os discípulos. Então nós temos que pensar que a vida do discípulo, ela precisa aumentar para que a violência caia. E é uma das coisas que nós temos que pensar, que Deus nos chamou para fazer discípulos, porque é essa ordem que Jesus deu: ide por todo o mundo, fazei discípulo de todas as nações. Então Ele está preocupado com as pessoas que se parecem com Ele, porque não é discípulo meu, é discípulo dEle. E é isso que nós precisamos entender. É algo que nós precisamos investir tempo, investir financeiramente, e investir vida, para que os outros possam aprender da forma correta quem é Jesus, para que a gente possa segui-lo de uma forma abençoadora. Eu tenho um esquartejador da Cracolândia que vem me visitar toda semana. E eu sempre digo para ele: um dia você vai ser discípulo de Jesus, porque eu estou orando por você. E ele vai ao centro da cidade e ele ganha R$240 para esquartejar uma pessoa e jogar no rio. E depois ele vem falar comigo. E ele chega dizendo assim: eu estou cansado dessa vida. Eu falei: você pode viver, mas você não quer. Você quer os R$240 para você usar droga. Por que não vem viver sem droga comigo e aprender de Jesus? E ele é um cara sensacional. É um cara sensível demais. Outro dia nós compramos frangos inteiros, a gente não sabia cortar, e ele ensinou a gente a cortar nas juntas, direitinho. E ele vende faca. Para você ter uma ideia, esquartejador vendendo faca. Ele não tem dente, mas tem muita faca. E é um cara hipersensível. Quando eu fiquei doente, aqui no Rio de Janeiro, eu cheguei, depois de uma semana, ele foi me visitar. Estava cheirado de cocaína até em cima. Ele falou: fiquei sabendo que você quase morreu. Eu falei: é verdade, quase morri. Você não pode morrer. E eu tenho que morrer primeiro do que você. Eu falei: não, para mim já estava suficiente. É que tem muita gente me puxando para a terra. Aí ele falou: não, mas eu queria ver você de novo antes de morrer. Então é um cara que está sempre na periferia da relação. Ele nunca está dentro da relação. Nós estamos dentro da relação e muitas vezes nós queremos viver a periferia da relação com Deus. Não dá mais, gente. É essa a questão. Não dá mais para viver na periferia achando que Deus tem que fazer os seus prazeres. E aquilo que você quer, nós precisamos voltar a fazer o que Ele quer e não o que Deus vai fazer pela gente. Mas é o que nós vamos fazer em cooperação com Deus para que o mundo seja transformado. Precisamos arregaçar as mangas. Precisamos deixar de ter relações periféricas com Deus. Precisamos nos aprofundar em conhecê-lo. E conhecer o amor dele vai fazer com que esse amor nos constranja a ter atitudes diferentes da forma que Ele quer e não da forma que nós queremos. É uma coisa que a gente não pode desistir. O mundo está abandonado, mas nós não podemos permitir que o mundo se abandone mais. Se o mundo está abandonado, é porque a comunidade dos chamados de Jesus estão de braços cruzados. Por isso que existe o abandono no mundo. Por isso que existe o abandono no rio. Por isso que abandono na cidade. Porque nós estamos parados. Que nós esquecemos qual é o nosso papel, qual é a nossa essência e qual é a nossa missão. A nossa missão é clara. Precisamos ir ao encontro dos sofridos.
e fazer com que eles tenham vida, porque é isso que Jesus veio fazer. É uma das coisas e é um dos papéis que a comunidade tem. Nós não podemos simplesmente só estar aqui para cultuar, mas nós precisamos cultuar com a nossa própria vida do lado de fora desse templo, porque é assim que Deus espera a transformação do mundo. Jesus, ele disse que nós temos que orar para que Deus possa mandar trabalhadores para a nossa seara. É isso. Vamos orar, sim, mas lá em Lucas 10, quando eles abriram os olhos, Jesus disse: vão, porque eu escolhi vocês, para enviar vocês de ovelhas no meio de lobos. Vão correr o risco de morrer. É isso que ele está dizendo. E muitas vezes nós estamos nos guardando tanto, nos protegendo tanto, para nós não morrermos. E Jesus, ele está nos enviando como ovelhas no meio da matilha. É isso que ele diz para os seus discípulos. Então, viver o Evangelho sem correr o risco de morrer, não é o Evangelho. Não é. Porque é o que Jesus disse lá em Lucas. Então ele nos envia também para correr o risco de morrer. E é algo que nós temos que entender. Quando eu fui visitar um senhor na Alemanha, que ele mora com 200 pessoas, e eu já tinha entendido que o meu papel era morar com pessoas marginalizadas na cidade. E eu fiz uma pergunta só para ele. Eu falei para ele: eu já entendi. Eu vou morar com pessoas em São Paulo. Mas e minha mulher? E meus filhos? E ele tem uma barba grande, ele chama Freedom Pfeiffer. Ele sentado, um cara sereno, impressionante. Eu falei: mas e se alguém abusar dos meus filhos? E se alguém abusar da minha esposa? E se alguém matar a minha mulher? O que vai ser? Ele falou: Paulo, se o Evangelho é correr o risco de morrer, se você não correr o risco de morrer, você não está vivendo o Evangelho. Eu abaixei a cabeça e falei: é verdade, até agora não consegui viver o Evangelho. Então vai, corre o risco, vai ver que vai valer a pena. E eu saí da Europa e disse para minha mulher: nós vamos morar com pessoas. Ela falou: demorou, né? Porque Deus já tinha me falado lá no jardim. Eu falei: pô, eu demorei 3 horas para entender e você no jardim entendeu. É assim mesmo, né? Deus fala mais rápido com as mulheres, é você que não entende, homem, né? E aí é uma das coisas que nós temos que entender, que Deus nos enviou para correr o risco de morrer. E se nós perdermos a vida, nós vamos ganhá-la, porque perdemos a vida por causa do amor de Jesus. E por isso temos que lutar. Aí eu fico pensando, porque hoje minha esposa está lá, o esquartejador está dormindo na minha casa, e eu estou aqui. Quem está correndo o risco de morrer? Lógico que sou eu, porque eu estou aqui no Rio. Mas a hora que eu saí, eu falei: cuida da minha família. Ele falou: pode deixar. Eu falei: então tá bom, estou feliz. Chegando em casa, e tem algumas pessoas que já o conhecem aqui, porque foram na minha casa. Ele até caiu endemoniado, né? Quando nós oramos por ele. E assim, ele é um cara meu amigo. Mas há 25 anos. Eu espero Deus convertê-lo. Mas toda vez que ele chega, eu não permito que ele passe fome, eu não permito que ele fique sem vestir, eu não permito que ele fique sem beber água, eu não permito que ele fique sem um lugar para dormir. Enquanto viver, enquanto respirar, enquanto andar, enquanto pensar, ainda existe chance para Deus mudar a vida desse homem.
Então nós somos promotores de uma vida, e não só da paz. Nós somos promotores de fazer com que as pessoas possam se sentir amadas e não abandonadas. Deus quer transformar o mundo em uma grande família, e a nossa posição é ser família com esses homens e mulheres que Deus quer trazer, e que nós temos que cuidar deles. É algo que nós precisamos entender na nossa missão, é fazer com que todos se tornem uma grande família. E para isso, eu preciso entender que quando a pessoa se converte, ela é minha irmã de verdade. E se ela é minha irmã de verdade, eu não posso permitir que ela não tenha um lugar para morar, eu não posso permitir que ela não tenha uma coisa para vestir, algo para comer, algo para beber. Mas nossa comunidade, muitas vezes, se acomoda a acreditar que Deus está nos servindo. Então, uma das coisas que eu tenho notado no Brasil e no mundo, que a comunidade chamada cristã se tornou um grande supermercado, e Deus se transformou num grande balconista, aonde quando eu quero, eu vou lá e peço para ele, ele vai no seu armazém, pega e traz para mim. É isso. Mas é o inverso, é Deus que está te chamando, a missão não pode parar, a missão que Deus começou de transformar as pessoas, ela tem que continuar através da igreja, e nós temos que estar à disposição para servir, não importa quanto tempo vai demorar, nós temos que pensar nessas coisas, e é algo que a gente não pode deixar de dizer para o mundo que Jesus está vivo. Mas como que nós fazemos isso? Falar que Jesus está vivo com as nossas próprias atitudes, com as nossas próprias ações, nós vamos dizer para o mundo que Jesus está vivo. Jesus está vivo. Não é só dizer, mas é com as nossas ações de bondade, é que nós vamos fazer com que o mundo entenda que Ele está vivo. É entregar um folheto. Não, é entregar um folheto, mas é ter uma atitude de bondade. Não é só entregar um folheto, mas é dizer e servir, para que a pessoa possa entender que ela pode ver Jesus através da minha vida. Essa é uma coisa. Nós conhecemos uma prostituta chamada Paula, há pouco tempo atrás. E essa menina, ela veio pedir ajuda, porque ela ia mudar de uma casa para outra. E aí a gente tomando café, ela pediu ajuda, falou, eu tenho que ir embora, vou trabalhar. Sabe como é que é o trabalho, né? Então, aí eu falei, vai com Deus, Deus te abençoe, né? E aí todo mundo na mesa começou a falar, mas como, essa mulher é folgada, a gente começou agora, ela já está pedindo ajuda, como que é essa parada? O que nós vamos fazer, macarrão? Eu falei, nós vamos ajudar, né? Porque ela veio pedir ajuda, e nós somos o povo da ajuda. Por que nós somos o povo da ajuda? Porque ela precisa ver Jesus em nós. E aí ela voltou na hora do almoço, ela almoçou com a gente, ele falou, vocês vão nos ajudar? Eu falei, claro, vamos te ajudar a fazer a mudança, sim. Aí ela falou, sabe o que é? Se eu tivesse uma cozinha, um fogão industrial, eu traria comida e ia vender nas obras que tem aqui em Santo André. Mas como eu não tenho nada disso, eu ainda estou vivendo a prostituição. Aí fiquei pensando, na nossa comunidade tem um fogão, na nossa comunidade tem geladeira, tem uma cozinha boa, tem uma pia boa. Aí reuni os missionários e falei assim, o que vocês acham de nós cedermos o espaço para Paula fazer comida? Aí eles falaram assim, mas vai sujar tudo. Eu falei, qual é o problema? Nós limpamos. Mas vai estragar as panelas. E daí, se estragar é porque está usando. O problema é não usar e não estragar.
Aí eu perguntei para os missionários, o que vale mais, as panelas ou a Paula? Qual é o valor que nós estamos dando para as coisas? Aí os missionários olhando para mim e falaram assim, é verdade, né? Nós estamos esquecendo qual é a nossa missão. Não é alcançar a panela, não é ter fogão vazio, mas é ter alguém cozinhando para poder se sustentar. Vamos ajudar? Vamos ajudar. Conversamos com ela. No outro dia ela estava no culto com os filhos. Na segunda-feira começou a cozinhar. A primeira coisa que ela disse, se não é Jesus, eu não estaria aqui. Mas por que ela disse que se não é Jesus? Porque todas as ações que o missionário teve, mostrou que Jesus está vivo. Então, se nós somos promotor da vida, a sociedade muda, porque nós estamos mostrando que nós estamos servindo um Deus vivo. A religião cria um Deus que está morto, mas o Evangelho traz um Deus que tem vida. Nós temos que entender que somos promotores de um Evangelho de vida, e o Evangelho de vida faz tudo para que pelo menos um possa entender que esse Jesus está vivo. Eu e você podemos ser promotor de uma grande transformação na vida dessa cidade. Aqui não tem pouca gente, tem muita gente. Tudo que fazemos é para simplesmente levar a vida para as pessoas. Mas a vida requer algo que é sustentabilidade. E nós precisamos promover isso, para que todos possam ter vida em abundância, porque acreditaram em Jesus. Quem acredita em Jesus tem vida, e vida em abundância. E se é abundante é porque está sobrando, e se está sobrando eu tenho que dividir com o outro. Eu e você podemos fazer algo nesse mundo, podemos começar nessa cidade, nessa região. Você com a sua profissão, você com o seu dinheiro, você com seus espaços físicos, você com a sua função, você pode mostrar que Jesus está vivo. O que nós precisamos é estar à disposição para que Deus possa nos enviar, assim como Ele enviou Jesus. E Ele nos enviou para as pessoas que passam dificuldade. E essas dificuldades têm que ser respondidas pela comunidade chamada igreja. Por isso que nós precisamos entender que o mundo ainda não foi salvo, porque a igreja está inábil, fragilizada e protegida nos seus guetos, ao ponto de não ver que ela é a resposta para o mundo. Deus, Ele quer de você isso. Deus, Ele quer que você tenha atitudes práticas para fazer com que Ele possa ser glorificado. E talvez muitas Paulas possam dizer, se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Porque você teve uma atitude diferente da atitude de toda e qualquer pessoa que está voltada para si mesmo. Não dá para ficar fechada em si mesmo. Precisa se abrir para que o mundo possa ver que Ele exista. É a transformação, quando o mundo percebe que Jesus está vivo. Podemos ser diferentes para que Deus possa ser glorificado. É muito bom estar aqui, irmãos. Eu amo vocês de paixão. É bom estar aqui e falar com vocês. Mas é bom também ver o quanto Deus pode te usar, particularmente, em tudo aquilo que Deus começou nessa igreja. Você pode fazer mais do que você está fazendo. Eu acredito, porque você tem um potencial enorme e que pode colocar à disposição do Deus que te chamou. E eu quero desafiar você a colocar a sua profissão para ajudar os necessitados. E eu quero
Desafiar você que não tem profissão a dar a sua vida para ajudar os necessitados. Eu quero, nessa noite, desafiar você que já dá a sua vida a dar mais do que você faz, já. Porque o Evangelho, ele deu a vida. E nós podemos dar a nossa também. Com tudo aquilo que nós temos que entregar nos pés de Jesus. Porque é Ele que cuida de nós. Você pode fazer mais. Se você não está fazendo nada, você pode começar. Porque tem muita coisa para se fazer nessa cidade chamada Niterói que está sofrendo. Porque ela foi abandonada pela política, pela economia do nosso país e pela sociedade. Mas nós nunca vamos desistir da cidade ao qual Deus nos colocou. E você não pode desistir da tua cidade. Você tem que fazer algo por ela. Começando aqui, para que o mundo possa ser alcançado. Amém? Vamos orar, queridos? Eu amo vocês e gostaria muito que você se colocasse à disposição. Sua profissão. Ah, mas eu só estudo. Na sua sala tem 4 cantos. Faça um propósito de alcançar os 4 cantos da sua sala. Para o Cristo que você serve. Olhe para os necessitados da sua classe, aqueles que têm deficiência, e comece a ajudá-lo a conhecer melhor aquilo que ele quer, para que ele possa conhecer melhor aquele que quer ele. Você que é médico, eu não tenho tempo, eu tenho muitos plantões. Você pode cortar um e dar um plantão para as comunidades carentes. Eu sou dentista, eu tenho uma agenda enorme. Você pode cortar um dia da sua agenda para poder servir melhor aqueles que sofrem. Você não vai sentir se você cortar um dia do seu plantão para poder dar nos lugares que estão necessitados. Eu sou advogado, eu tenho muita agenda. Não, você também pode cortar algumas horas do seu dia para poder ceder, para defender causas de pobres miseráveis que estão presos porque roubaram uma caixa de ovo e há 5 anos estão na cadeia. Você pode fazer isso também. Todos nós, mas eu tenho que correr com a minha filha, com a minha família, eu sou mãe, eu sou doméstica. Então, você também pode deixar sua casa um pouco para poder ajudar naquilo que Deus quer, no movimento da comunidade chamada Betânia. Deus quer você, por inteiro. Amém? Vamos orar. Querido Deus, queremos colocar a nossa vida nas Tuas mãos. Nós não somos ninguém, nós não somos nada, e nós sabemos para onde vamos. Todos nós vamos para o mesmo lugar um dia. E, Senhor, que esses seus queridos possam de verdade entender que a obra que o Senhor começou nesse lugar também quer a cooperação deles. E Deus, no nome de Jesus, que o mundo seja transformado através de atitudes que nós vamos ter nessa cidade a partir de hoje. Vamos intervir na distribuição alimentar. Vamos distribuir, Senhor, as bases para uma moradia digna. Vamos, Senhor, alimentar os famintos, dar, Seu Deus, água aos sedentos, vestir os nus e fazer com que as habitações possam tomar conta de toda a cidade para que eles possam ter vida digna. Queremos reivindicar, Senhor, poder para a nossa vida, ter atitudes abençoadoras, simplesmente para que as pessoas possam ver que o Senhor existe. No nome de Jesus. Amém. Obrigado.